Meditação sobre o livro de Levítico, capítulo 6, dos versos 12 ao 13. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, prezada ouvinte, prezado ouvinte, companheiros diários de meditação, de vida devocional, nesse devocional diário da Bíblia JFA Offline. Uma alegria voltar aqui contigo para juntos, mais uma vez, refletirmos nas Sagradas Escrituras, sempre nas Sagradas Escrituras. Como falamos aqui, diariamente nós oramos, é quando nos expressamos para com o nosso Deus. E diariamente também nós meditamos na sua palavra, que é quando ouvimos a sua voz, de modo a construir uma comunicação completa, de ouvir a voz de Deus e de falar com Ele sobre o nosso coração, abrindo tudo o que diz respeito às nossas vidas e de quem amamos também, por quem sempre intercedemos. A Bíblia JFA e todo o time que a desenvolve tem esse firme propósito de fornecer ferramentas que aparelhem o seu cristianismo, a sua prática cristã, que te fortaleçam, que te ajudem nessa caminhada para você crescer dia a dia diante de Deus. Isso, aliado aos teus hábitos diários, as transformações que a palavra insta que você precisa fazer, promover, a tua mudança, as tuas decisões de santificação, a vida congregacional, ao exercício do seu ministério, vai fazer a cada dia mais com que Cristo seja formado em você e o mundo saiba que Ele vive e sejam impactados pelo teu testemunho e alcançados por esse amor que um dia nos alcançou. Quero convidá-los a refletir comigo hoje no texto de Levítico, capítulo 6, do verso 12 ao 13, e conversar um pouquinho contigo sobre restaurando a verdadeira devoção. Esse texto é conhecidíssimo e ele fala no versículo 13 que o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Sempre me chamou a atenção essa promessa de que o fogo estaria ali presente o tempo todo no altar das nossas vidas, das nossas igrejas, das nossas casas, no altar de Deus, o movimento do Senhor. Mas passou a me chamar mais ainda a atenção o dia que eu atentei com bastante cuidado, com mais atenção, para o versículo anterior, que diz que sim, o fogo vai arder, vai estar sobre o altar e não vai se apagar, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará as gorduras das ofertas pacíficas. Sabemos que para o nosso Deus, Jesus nos constituiu reis e sacerdotes. Então a tarefa sacerdotal de manter o fogo aceso é minha e sua. É fato que o fogo arderá continuamente, mas quem deve manter a chama acesa? Fiquei pensando na nossa vida devocional. A palavra devoção, que vem do latim devotione, que significa dedicar-se a algo, observar práticas inspiradas por zelo religioso, significa também um apego sincero e fervoroso a Deus, ligado ao sentimento religioso de piedade. A palavra devoção é algo que, de tempo em tempo, precisa ser restaurado, aprimorado, aperfeiçoado, intensificado entre os homens e Deus. De tempo em tempo as coisas se complicam nessa relação do homem, igreja e Deus, no que diz respeito ao esfriamento, aos questionamentos para que ir à igreja, a banalização da fé, o surgimento de tantas ideologias, teologias que nada tem a ver com a palavra de Deus, o relativismo de tudo, talvez também fruto de escândalos, um ceticismo generalizado, um relativismo tremendo, o humanismo, o pós-cristianismo, o comércio da fé, valores que vão sendo aí desprezados o tempo todo, o ataque contra a família, teologias esdrúxulas, heréticas. E quando tudo isso acontece, também
a devoção, a vida devocional, a relação com Deus das pessoas é detonada e, portanto, precisa de restauração. No caso daquilo que eu quero conversar com você aqui ainda rapidamente, a devoção também precisa de tempo em tempo ser revista e restaurada. O esfriamento na busca por intimidade com Deus, se a gente perceber, ele é geral. E quem se propõe a não negociar os seus valores, não rebaixar o padrão bíblico, é criticado, é rejeitado. Ele talvez é até zombado. Os cultos de oração nas igrejas estão quase que entrando em extinção. E de longe são as reuniões menos frequentadas. Mas isso não é um fato, um evento, um acontecimento da nossa época. De tempo em tempo, ao longo da história, a gente percebe que existe uma necessidade maior de devoção em algum momento. Eu fiquei pensando na história de um homem chamado Antão, no ano 270, lá no início das comunidades monásticas. Era um tempo de banalização da fé. Todo mundo se convertia, entre aspas, só porque o imperador Constantino se converteu. Lembrei também da época de Francisco, 1206. Num ato de devoção, ele renuncia à sua riqueza para servir aos pobres, tempo que a igreja abençoava os ricos italianos e os pobres eram deixados à míngua. E muitos outros exemplos. Se a gente pegar o livro de Reis, vai ver que entrava um rei ruim, levantava altares de idolatria, misturava costumes, detonava o povo de Deus. Aí vinha um rei bom, restaurava o altar, o culto, quebrava os ídolos. O fato é que em cada momento ruim era gerado um movimento de restauração da devoção, do culto equivalente contra o sistema e sempre a favor do rei, do reino que jamais terá fim. A minha pergunta para você, prezada ouvinte e prezado ouvinte, será que o nosso tempo hoje exige uma mudança? Há conceitos errados de devoção e não se trata disso. Tem aqueles que são devotos de determinado santo, tem aqueles que acham que a devoção é orar 8, 10, 12 horas por dia, tem aqueles que expressam sua devoção com trajes exteriores, usos, costumes, isolamentos, jejuns até adoecer, devoção a líderes expressivos, idolatria a homens. Não se trata disso. Talvez nós precisamos restaurar o principal modelo devocional, que é a vida de Jesus. Vamos pensar um pouquinho na vida devocional dele? Jesus tinha grandes desafios, você sabe disso, nem preciso te relembrar. Salvar a humanidade. Ele estava no mundo e ele não estava como Deus, ele era homem, ele podia falhar, ele em tudo era tentado, ele dependia do Pai. E o diabo queria ele de qualquer jeito. Imagina se o inimigo tivesse derrubado o nosso mestre. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado e venceu. No entanto, a vida devocional de Jesus é um exemplo para nós. Depois dos grandes trabalhos, ele jejuava, ele orava, ia buscar o Pai. Antes de grandes decisões, ele estava em oração. Depois de sucessos, depois de grandes milagres, em grandes angústias e tristezas, em momentos chaves, pelos outros ele orava. Poderia dar textos aqui que remetem a tudo isso. Em outro momento a gente pode até falar mais sobre a vida devocional de Jesus. Mas o esquema de Jesus era que sempre que precisasse, ele estava diante de Deus. E o fato era que precisava sempre. Nós precisamos imitar a vida de devoção de Jesus. Finalizando, eu falo por mim, inclusive. Particularmente, eu reconheço que eu preciso melhorar ainda muito na minha vida devocional. Imitar o segredo da vida espiritual de grandes homens que buscavam em Jesus, que era a fonte para todas as suas necessidades, as soluções, o crescimento. Meu irmão, minha irmã, devoção gera intimidade. Precisa ser um estilo de vida, uma cultura. Sucesso está diretamente associado à devoção, seja na vida ministerial, empresarial, profissional, estudantil, sentimental, nos relacionamentos, na saúde, em todas as áreas. É uma questão de sobrevivência da vida espiritual. Em tempos do fim, de lutas, de esfriamento geral, apostasia dos últimos tempos, próximos que estamos da volta de Cristo, eu quero te dizer que só ficarão de pé aqueles que forem íntimos de Deus. Talvez a tua expressão, uma expressão extraordinária de devoção, seja evangelizar.
e a intensidade com que você precisa exercer, praticar a tua vida devocional, a tua vida de devoção, talvez esteja descrita lá em Deuteronômio, no capítulo 6, dos versos 1 ao 9, que fala, entre outras coisas, sobre a lei principal, que é amar a Deus. E diz lá no versículo 6, no versículo 5, que amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todas as tuas forças. Essa precisa ser a intensidade da nossa devoção. Eu espero que Deus tenha falado contigo e você se aprimore nesse 2022 e todos os anos que você tem pela frente, em buscar a intimidade com o seu Deus, em aumentar a intensidade da sua vida devocional, em diariamente chegar aos pés da cruz, buscar as mudanças que você precisa, crescer no conhecimento da palavra do Senhor, aumentar a sua intensidade de oração, intercessão, súplica, ação de graça, adoração, consagração. Seja um crente que exerce a verdadeira devoção. Deus te abençoe. Até o próximo devocional.